Olá, pessoal! Para a nossa aula 4, a aula de desenho de figura humana feminina, nós vamos começar a analisar aqui, a estudar a partir das proporções da figura humana em desenho de moda. O enfoque clássico para desenhar a figura humana inclui a anatomia. Isso é, os ossos, os músculos e a forma natural do corpo. Em desenho de moda, o enfoque clássico ele é mimético, ou seja, aquilo que imita, mas usualmente evita a forma natural, porque o realismo é abreviado pela idealização. Por exemplo, para representar a realidade, o artista desenha a figura por tamanho natural, o tronco mais volumoso e os quadris mais largos para mulheres. Inversamente, na idealização, o artista desenha a figura feminina com um alongamento pouco natural, tronco menos volumoso e os quadris também estreitos demais para corresponderem à realidade. Esse exagero é o que separa o desenho de moda do desenho das artes em geral. A indústria da moda ela reconhece a necessidade do mercado por opções que respeitem os tipos de figura das mulheres. Esses tipos têm sido rotulados pelo comércio como pequeno, grande e, por falta de termo melhor, médio. É a figura média que o mercado identificou como modelo ou com o corpo alongado, idealizado na ilustração de moda. As figuras pequena e grande são desenhadas de modo mais natural, realista. Aqui nas figuras ao lado, ilustram algumas das diferenças entre esses três tipos. O termo figura real, como desenhando a partir da vida real, refere-se ao corpo humano natural, de acordo com os pesos e medidas gerais. A figura real tem aproximadamente 7 ou 8 cabeças de altura. A figura menor aqui da página ao lado é aproximada da figura real, que são essas cabeças de altura. A medida, como se a unidade de medida fosse a medida da cabeça mesmo. Então é como se vocês pegassem aqui a medida dessa cabeça e replicasse ela 7 vezes para dar então o tamanho da estatura total dessa figura. Embora o esqueleto e a estrutura muscular sejam essenciais para estudar a figura real, a figura de moda altera a realidade. A figura de moda exagera o corpo humano normal. Para a moda, você estuda a figura de modo idealizado, de acordo com os cânones da moda. A figura alongada nessa página representa como a moda interpreta o corpo para o estilo. O fato de a figura de moda ser uma abstração da realidade não significa uma alteração positiva nem negativa. Isso é feito simplesmente para criar um suporte para as roupas de modo que se justifique pelo projeto do detalhamento para a moda. Nas duas ilustrações aqui dessa página, você verá que cada parte do corpo é seguida por um número, entre parênteses. Esses números correspondem aproximadamente a quantas cabeças de altura, contadas a partir de cima, está aquela parte do corpo. Por exemplo, a cintura, na figura da esquerda, está posicionada a 3 cabeças de altura. Favor notar que aqui na figura da direita, a cintura está posicionada a 3 cabeças e meia, porque é uma figura alongada de moda. E aqui aprendendo então a figura básica, a própria natureza da moda dita que proporções estão sujeitas a mudar. O modo mais fácil é dividir a figura em partes e depois reunir essas seções. Há 2 modos, ou separar em 3 partes, ou na metade. Cada uma das 3 seções ilustradas aqui é igual em tamanho às demais. A primeira seção mostra o corpo da cabeça até a cintura, a segunda da cintura até o joelho e a última do joelho ao pé. A distância entre a cabeça e a cintura é igual à distância entre os quadris e os joelhos. É igual à distância entre os joelhos e os tornozelos também, dividida em 3 partes. Aqui a figura está desenhada em 2 seções iguais. A primeira metade vai da cabeça ao fim do tronco,
A segunda metade vai do fim do tronco ao tornozelo. Do tornozelo ao pé, há uma extensão. Esses métodos de dividir a figura trabalham independentes da escala utilizada. Depois que você dominar esses métodos, crie sua própria versão adaptando ao seu estilo. Então, desenhando aqui em proporções constantes, divida mais aquela figura e observe as relações entre as seções. Cada parte é ligeiramente maior ou menor em comparação à seguinte. Agora reúna novamente as figuras nas partes naturais. As seções são ainda importantes e você deverá continuar praticando desenhá-las passo a passo. O objetivo é criar a figura completa. Todas as partes devem se completar com facilidade. Então, retornando aqui, vocês vão esboçar. Vocês podem até copiar essa figura, separando ela aqui nessas 3 partes. Depois, posteriormente, em 2 partes. E depois vocês vão aqui reunindo, né? Desenhando em partes naturais. Depois reunindo, ó. Por exemplo, coxa com quadril, cabeça com tórax e assim por diante. Interpretando a anatomia, então, a anatomia da moda combina métodos de esboço, estudo de figura e desenvolvimento de contornos. Os métodos de esboço o ajudam a dividir o corpo em segmentos de desenho. O estudo da figura permite explorar ossos e músculos para o interior da estrutura da forma humana. O desenvolvimento de contorno permite a percepção dos limites da figura. Essa página apresenta 6 técnicas de desenho para interpretar a mesma pose. Pratique cada uma para encontrar qual é a mais adequada a você. Aí aqui, ó, após ali colocar o corpinho no espaço, né, no espaço desejado ali, também no eixo central, vocês vão esboçar ele aqui como esqueleto, como espiral, como gesto, cilindro, espiral, como esses cones ou como esses músculos. E vocês podem testar todos, tá, gente? Todos eles vocês podem testar. Mas os que mais a gente costuma usar para desenho de moda são esses de gesto, tá? De gesto e de cones também. Combinar um esqueleto simplificado com uma forma básica é um exercício útil e eficaz. Usando ambos os elementos, estrutura e contorno, você será capaz de sugerir uma pose do interior para o exterior, que vai dar à figura tanto volume quanto peso. Para dar à figura a altura, use as cabeças de altura. Para anatomia normal, a figura pode ter de 7 a 8 cabeças de altura, como é mostrado. Como já foi mostrado aqui, né? O alongamento da moda sempre estende a figura a 9 ou 10 cabeças de altura. Ó, aqui do lado aqui a gente tem as proporções da figura humana. Ó, tem uma figura aqui com 10 cabeças de altura de perfil e aqui com vista frontal. Ó. Aí aqui vocês podem notar que ela está dividida aqui igualmente em 10 partes iguais, correspondentes à altura de uma cabeça, né? E que em cada seção aqui se tem, ó, o que tem nessa seção aqui nesse quadrante 3, por exemplo, tem linha de busto, tem os húmeros, tem o centro invisível das costas, né? Aqui na parte 2, por exemplo, tem a escápula, tem a cava, tem a vértebra cervical, tem a clavícula. E agora então o exercício mapa da figura humana. Desenhar uma figura humana pode ser difícil quando você não sabe por onde começar. A localização, a pose e as proporções podem ser aspectos assustadores. Usar uma grade, então, para mapear os diferentes elementos elimina o trabalho da adivinhação. A grade tem o propósito de apresentar a figura imóvel, de pé. Com a prática, você poderá desenhar a figura em movimento e criar uma mudança de posição. Depois de ter experiência com o básico, as proporções, você poderá trabalhar independentemente da grade, aprendendo a desenhar de acordo com o seu estilo ou forma. A grade ela é flexível. Desenhe em qualquer comprimento, combinando subdivisões, e você poderá criar figuras para qualquer tamanho de papel. Então, inicialmente aqui vocês vão pegar uma folha de papel, A4 pode ser.
Desenhe uma linha vertical para a altura desejada da sua figura. Então, ali, quase do tamanho da folha toda, para aproveitar bem o espaço, né? Lembrando sempre daquilo que a gente já viu antes, sobre composição, sobre aproveitamento de espaço, sobre eixos centrais, né? Então, vocês vão desenhar essa linha vertical da altura desejada. Eu sugiro ali uns... A folha A4 tem 29 centímetros de altura. Daria para fazer ali com 25 centímetros. Ou 24 centímetros, né? 24 centímetros, de repente. 24 a 26, porque daí vocês vão dividir por 10. Então, a seguir, desenhe uma pequena linha horizontal em cima e embaixo da sua linha vertical. Divida a linha em 5 partes iguais e enumere cada linha com os números de 0 a 10. Essas serão as suas partes maiores. Ó, olhando ali de acordo com o exemplo, né? Então, ali a primeira linha vai ser 0, a segunda 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui no passo 3, divida cada seção pela metade e numere os números ímpares, de 1 a 9. Esses vão ser as partes menores. A grade agora está completa. As seções que você criou são chamadas cabeças de altura. Você está trabalhando em uma figura que terá aproximadamente 10 cabeças de comprimento. Desenhe a cabeça no primeiro espaço. Note que você pode realmente desenhar 10 cabeças, exatamente do mesmo tamanho nos espaços da grade. Daí veio 10 cabeças de altura. Veja as proporções. Coloque um ponto no centro da linha na grade para marcar as proporções. Ó, uma cabeça e meia de altura já vem o ombro, 3 cabeças e meia de altura a cintura, 4 cabeças e meia de altura o fim do tronco. Aqui, passo 5, desenhe a cabeça no primeiro espaço. Passo 6, agora que as proporções da figura estão completas, você tem uma grade de cabeças de altura. Precisa determinar as cabeças de largura. Você cria o corpo sistematicamente. Cada parte corresponde à outra em tamanho. Novamente, use o espaço de uma grade. Somente dessa vez, desenhe uma cabeça para os lados. Ó. Uma cabeça e meia de largura. 3/4 de uma cabeça de largura. Uma cabeça e meia de largura. Passo 7. Em proporção, as 3 maiores áreas são relativas às linhas dos ombros, cintura e a linha do tronco quadril. As 3 linhas que indicam essas áreas devem ser desenhadas em tom mais escuro. Com mais frequência, usa-se a linha dos ombros mais larga e a da cintura mais estreita. Entre os dois comprimentos está a medida da linha demarcadora do tronco. Ela é mais larga do que a da cintura, mas mais estreita do que a dos ombros. Preenche o contorno aqui, então, do tronco. Vocês já colocaram ali o tamanho da proporção, né? Então, vocês vão só delimitar mesmo, é bem simples, ó. E agora, finalizar aqui o contorno do tronco. E depois de terminar o contorno do tronco, adicione então os braços e pernas. Por enquanto ainda, ó, vocês podem ver, são traços bem geométricos ainda. Passo 10. Construa a figura equilibrando da esquerda para a direita. Preencha áreas do tronco. Adicione as linhas de busto e das roupas íntimas. Aí vocês já vão começar a dar uma modelada, né? Porque essa figura ela já está simétrica para ambos os lados, né? Vocês vão começar a modelar o corpo de acordo com a anatomia, que vocês podem usar também aquele exercício sobre estudos da anatomia, né? Que pode ser feito com espirais, que pode ser feito com aqueles gestos, né? Passo 12. Comece a arredondar a figura para conseguir uma aparência mais natural. Essa figura do 12 ela já está mais viradinha para o lado, ela já está com certa pose, mas vocês entenderam, né? Começar a traçar assim, traçar os seios, traçar alguma coisa de músculo ali nos braços. Depois de se familiarizar com a grade de proporções, você vai ser capaz de usar ela para posar a figura à medida que a constrói. O esqueleto e a estrutura muscular da forma humana real são partes essenciais do desenho de figura, porque a forma idealizada
tem suas bases na forma real. Além disso, o desenho da figura de moda exagera a verdade e alonga o corpo. A vida da moda daquela figura extra longa, extremamente magra, muda de acordo com o estilo adotado. Esse estilo tem pouca relação com a figura real humana. Os exercícios de hoje: o mapa da figura humana feminina com 10 cabeças e esboços de interpretação da anatomia: geral, gesto, cilindro e cones. Esqueleto e músculos são opcionais. Então vocês vão fazer esse mapinha aqui da figura humana, que ele vai servir de base para a criação das bases de croquis. Também esbocinhos da interpretação da anatomia. Pode ser também feito a partir do mapa de figura humana. Beleza, pessoal? Então, era isso. Na próxima aula, desenho de figura humana, poses. Nós vamos ver, então, posicionamentos, né? Variações de poses das figuras. Beleza? Até a próxima, então. Tchau!